É isso, pessoal. Então, boa noite novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Como a gente compartilhou no grupo, essa é uma aula especialmente para você que é cliente preferencial, mas para você que é consultor também, está aqui, para aprender a melhor forma, as melhores formas de utilizar os seus óleos essenciais do seu kit inicial, todos os benefícios que eles têm, porque quando a gente conhece a primeira vez, a gente acha que cada óleo ali serve para duas ou três coisas. Depois a gente vai descobrindo tanta coisa, e quando a gente vê, tem óleo ali que está fechado na caixa que a gente poderia estar usando, poderia estar se beneficiando, e ele está ali. E para compartilhar essa noite comigo, eu quero chamar ele, que é um grande líder da nossa equipe, que está ali todos os dias junto comigo, trabalhando, desenvolvendo, e que é uma pessoa onde eu consulto muito também sobre os olhos, porque ele é muito estudioso, ele gosta de se aperfeiçoar. Não é doutor, mas é quase doutor também, é da área da saúde, então está tudo certo. Quero que vocês recebam aqui o Daniel Aikel. Boa noite, Daniel. Fala pessoal, boa noite Carol, obrigado. Vamos aí, vamos contribuir com o pessoal, né? Vamos fazer um aproveitamento o máximo que a gente puder sobre os olhos aqui dos nossos kits, né? É isso daí. E, Daniel, você também foi descobrindo aos poucos aí os benefícios dos olhos, ou você já veio para a Doterra sabendo tudo? Ai, Carol, quando a gente veio para a Doterra, a gente não sabia nem o que era óleo essencial, né? Essa que é a verdade. Mas, assim como você, eu sou muito curioso, né? A gente não consegue ver um frasquinho aqui que a gente não sabe para que serve, que a gente vai correr atrás de saber, né? Eu tenho muito disso, né? Eu gosto muito de aprender, principalmente para depois contribuir. Então, eu estou sempre buscando informação dos produtos, buscando me aperfeiçoar mais, pegar bastante depoimento dos clientes, né? Porque tem uns depoimentos que a gente nem imagina que pode ajudar. Eu acabei até de compartilhar um nos stories agora ali, também fiquei super impactado, daqui a pouco eu compartilho nos grupos. E é isso, sempre que tem informação nova, sempre que tem alguma coisa que eu nem imaginava, eu fico super empolgado e vou buscando. E é legal que isso vai ajudando todo mundo, né? Nosso negócio é legal por conta disso mesmo. A gente uma pessoa que se mexe para buscar conhecimento, contribui com um monte de gente aí, e é para isso que a gente está aqui, né? Isso aí. E eu até pôr na mesa. Eu acredito que a maioria de vocês entrou na Doterra com esse kit aqui, né? O kit Livin, né? O nosso kit inicial, que tem aqui os 12 óleos que a gente fala que são os principais, mas na verdade eu acho que não tem principal, porque depois quando a gente vai descobrindo os outros óleos, a gente vê que é um mais maravilhoso que o outro, mas acho que são os mais conhecidos, né? Aqueles que a gente chama de farmacinha, porque aqui tem mais de 90% das soluções de saúde física e emocional. Quem não entrou com esse, talvez entrou com o kit essencial para o lar, que é basicamente esse também, só que em vez de ser os óleos de 5 ml é de 15, e só o Deep Blue que vem na forma de pomada, né? Então só muda aí a maneira de aplicar e vem o difusor de presente. E eu sei que tem algumas pessoas também que entraram com o kit apresentação, que é aquele dos 3 óleos, né? O lavanda, o lemon e o peppermint, mas que talvez depois de escutar a nossa aula aqui hoje, provavelmente vai querer adquirir os outros óleos ou até o kit, porque são maravilhosos. E para começar, né, a contar, vamos compartilhar a tela aqui, né, Daniel, para poder trazer uma colinha. Deixa eu ver se está aberto aqui. Ou o seu já está aberto aí, Daniel? Acho que eu preciso deixar aberto. Eu já... Não, mas eu abro aqui se quiser, Carol. Estou abrindo aqui. Vamos lá. Tá aberto aqui qualquer coisa, tá? Tá, aqui tá também. Vou fechar o compartilhamento, compartilhar de novo. O pessoal tá abrindo a câmera, é isso aí, gente. Bora lá. Ó, aqui tá eu, né? Muito prazer, Carol Boldrin. Gente, depois eu vou compartilhar no grupo, nós montamos aqui um e-book para facilitar o nosso entendimento, para poder compartilhar com as pessoas que a gente gosta também,
falando os principais benefícios dos óleos essenciais. E antes, né, da gente mostrar, vamos falar um pouquinho das formas de uso, né? Acho que todo mundo que está aqui sabe que a doTERRA é a única empresa aqui no Brasil que tem o selo CPTG de pureza, então nós podemos usar os óleos de 3 formas, né? Que é aromática, tópica e por inalação. Então, quais óleos eu posso usar de forma aromática? Todos. Afinal de contas, nós estamos falando de aromaterapia, todos os óleos podem ser inalados e todos os benefícios já podem ser obtidos através dali, tá? Da forma aromática, que é por inalação, seja pingando na mão ali para inalar, seja colocar no difusor. De forma tópica, alguns óleos nós vamos usar de forma tópica, que é aplicando na pele, diluído no óleo de coco. Algumas certas situações específicas não precisa de diluição, nós vamos falar disso. E alguns também podem ser ingeridos. Precisa ingerir? Não, tem o benefício por inalação, mas como eles são muito gostosos, por exemplo, o limão siciliano, mas alguns outros, eles podem ter o benefício a partir da ingestão. E os óleos essenciais, cada um deles, quando a gente faz a inscrição, a gente recebe o catálogo. No catálogo tem essa marquinha aqui, pode ser usado de forma aromática, tópica ou por inalação. Não sei se vocês sabem, mas todos os óleos essenciais, eles têm no rótulo aqui, né, no adesivinho deles, tipo uma orelhinha que a gente levanta, e ali também tem algumas instruções, a forma que pode ser usado, tá? E nos materiais que a gente compartilha também. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Daniel? Ou você já quer entrar aqui no primeiro óleo? Então, ali sobre as 3 formas de utilização, é sempre legal frisar, né, que alguns óleos, a ingestão, ela só é indicada para uma situação específica, né? Então, imaginar sempre que o óleo essencial é uma terapia. E você não vive a tua vida em terapia, né? Então, se você tem, por exemplo, já um problema de rim, né, se já tem alguma coisa acometendo o seu rim, não é interessante que você ingira o óleo essencial. Então, sempre pensar dessa forma. A forma aromática sempre vai ser a forma mais rápida e mais eficiente, apesar da nossa cabeça sempre tender a pensar que é o contrário, né? Que é a ingestão, porque a gente vem de uma cultura de ingerir remédio. Então a gente acha que tudo que entra pela nossa boca vai fazer efeito mais rápido. E na verdade não é assim que funciona, né? O óleo essencial ele é muito potente, né? Então tem que tomar cuidado, sim. Tem que sempre pensar que a diferença entre a droga, né, na verdade, o medicamento e o veneno, a diferença só é a dosagem, tá? Então, o óleo essencial também pode fazer mal, então tem que ter cuidado, sim, né? Se ingerir um peppermint, um óleo cítrico ali para saborizar sua água, não tem problema nenhum, mas tem óleos essenciais que são extremamente potentes, não é à toa que eles são indicados ali para a gente consumir em cápsula, tá? Mas aí vai ser em situações pontuais. E não é porque o limão siciliano é gostoso que eu vou tomar 30 gotas por dia, né? Aí é que é o Exatamente. exagero, não tem uma ou duas gotinhas ali, não tem problema nenhum. Inclusive, você estava falando, Daniel, da questão da ação que a gente acha que a ingestão é mais rápido. Eu não estou com a imagem aqui, mas tem o tempo ali, né? Você quer falar o tempo? Porque eu sei que você sabe de cor. Então, na verdade, de forma inalatória, né, 20 segundos ele já está no sistema límbico, né? O sistema límbico ele é responsável por liberar algumas emoções ou para fazer associações, né, do nosso cérebro. Com 2 minutos ele já entrou na corrente sanguínea, tá? E 20 minutos ele já está em todas as células do nosso corpo. Então, o efeito máximo do óleo essencial de forma aromática, com 20 minutos você pode ter certeza que ele já está agindo ali no seu corpo, tá? Diferente de um remédio, que o remédio vai passar pela via oral, aí ele vai cair no estômago, ele tem que ser quebrado, aí ele vai ser metabolizado pelo fígado até cair na corrente sanguínea. Então, é muito mais demorado e pode ser mais tóxico, né? O óleo essencial pela via aromática, ele não passa pelo estômago, então ele tem baixo risco de toxicidade. Aliás, na verdade, risco zero de toxicidade, né? E aí, quer falar um pouquinho do peppermint? Vamos lá. Peppermint, todo mundo sempre menciona aí que é um óleo essencial para enxaqueca, né? Dor de cabeça, sim, a gente tem bastante resultado com isso. Ele é um óleo que dá bastante foco de exposição também, todo mundo sabe disso.
né? Mas ele tem alguns estudos muito interessantes sobre aumento de performance, tá? Então, isso seria um próximo passo do foco. Então, o Peppermint, ele, pela concentração dele, e também tem uma coisa muito interessante sobre os gases, né? O hortelã-pimenta, ele tem alguns gases que são tóxicos, então a doTERRA conseguiu controlar esses gases a um nível que até criança pode utilizar, tá? Então, você vai ver muitas pessoas falando que quando inala ele, que arde muito o olho, isso porque os gases são controlados. Imagina de um óleo que nem é controlado, tá? Mas o que eu quero dizer primeiro, a questão do foco é porque ele aumenta a concentração de sangue no seu cérebro, tá? E essa concentração de sangue dispara alguns funcionamentos neuronais que aumentam a sua performance, então deixa você mais disposto, você consegue ficar mais atento, e isso até num período de 6 horas após essa inalação. É um óleo que a gente usa aí, por exemplo, para dor de cabeça, enxaqueca, porque ele gela, né, toda essa parte aqui, onde você passa, na verdade, você já sente aquele frescor, automaticamente o teu cérebro, ele já tira o foco da dor, né, ele começa a entender aquele gelor e você acaba esquecendo, em poucos minutos ali você já sente o alívio. Para gripe, tosse, então, problemas aí de pigarro, você está com a garganta raspando, enfim, você pode pingar uma gotinha direto na boca. Eu gosto de indicar para as pessoas, pinga uma gotinha na boca, pega um copo d'água natural e toma, porque aí ele desce refrescando tudo. E aí aquele pigarro, aquela sensação, né, que parece que às vezes tem aquela areia no fundo da garganta, assim, é impressionante como que alivia. A gente pode utilizar também, por exemplo, em crianças com febre, né? Então ele ajuda a baixar a temperatura. Náusea, a pessoa que está nauseada, ele pode trazer ali conforto estomacal, tá? Refresca o hálito, pessoas com mau hálito aí, né? Em vez de você falar para a pessoa chupar um chiclete, você pinga ali um peppermint para ela. Enfim, é um óleo essencial também que a gente utiliza na questão do cabelo, né? Ele pode ser utilizado para melhorar e fortalecer a questão dos fios, ele aumenta a capilarização ali do couro cabeludo, reduz caspa, tá? Então, para vocês verem como que tem muitas outras funções além do que a gente conhece aí. Quer complementar com alguma coisa, Carol? Aqui inclusive, ó, fala para pingar no shampoo. Eu coloco no shampoo. Eu vou até aproveitar e associar aqui, já que não tem nesse kit, né, o óleo essencial de alecrim, que é muito bom para queda de cabelo também. Então eu coloco no meu shampoo o peppermint e o alecrim e dá um resultado muito bom mesmo. E justamente por todo esse efeito que o Daniel falou, da disposição e tudo mais, da questão de aumentar ali o fluxo sanguíneo e tudo, ele é muito bom para usar antes de atividade física. Além dele aumentar o seu foco, de tirar a preguiça e tudo mais da disposição, ele realmente, eu não sei o que acontece, a gente fica mais forte. Você já Fica. percebeu isso? E é impressionante, eu acho que o maior gatilho... Quando Perdão. eu, não, é porque quando eu esqueço, eu coloco ele na bolsa. E às vezes, que nem no final de semana, eu tirei ele da minha bolsa. Então, eu fui treinar hoje e esqueci de levar. Quando eu cheguei lá na academia que fui procurar, ele não estava, falei, que coisa, né? E eu fui treinar, parece que estava tudo mais pesado. E realmente fica assim, dá essa diferença. Para mim, a maior diferença do Peppermint ele corta para mim aquela janela de moleza a hora que você acorda. Sabe quando você acorda assim, você quer dar aquela procrastinada ou você fica enrolando para fazer alguma coisa? Experimenta acordar, assua o nariz, coloca uma gota de peppermint e inala. Ele corta aquela preguiça na hora, assim, parece que aquele tempo que você tem de acordar acaba na hora que você inala, assim, é impressionante. Para mim é muito bom porque eu tenho muito essa dificuldade. Eu levanto, sou lentão, vou lá dar comida para os cachorros, eu volto. Eu falo, nossa, espera aí. Agora eu levanto, assou o nariz, cheiro o negócio, falo, nossa senhora, eu já vou fazer as coisas lá e vai emendando uma coisa na outra. Isso aí é uma ferramenta excelente para o dia a dia. Tá vendo? Mais uma dica. E aí, falando assim sobre as diversas formas de uso, né? É uma forma assim bem legal, né, que a gente pode utilizar também o peppermint, além de usar assim para dor de cabeça, para dar essa energia, né, e tudo mais. Quem precisa de mais concentração então para os estudos, pode usar ele ali antes de estudar.
antes de fazer a atividade física, como a gente falou. E uma outra coisa, né, quando fala aqui do hálito, tudo, uma coisa bem legal de se fazer é pingar na escova de dente para escovar os dentes. Né? Tem receitinha também, a gente tem eu fiz pesquisando no Aroma Chat. Depois, quem quiser, a gente compartilha no grupo. É um robozinho do WhatsApp, né? Uma inteligência artificial ali, que o meu filho me corrige, fala que não é inteligência artificial, é banco de dados, mas tudo bem. Mas ele dá algumas receitinhas para ajudar ali, e eu fiz uma receitinha de enxaguante bucal, que vai o melaleuca, que a gente vai falar daqui a pouco, que vai o peppermint, então ele ajuda bastante, é bem legal para essas questões. Então, são tudo formas, né, que a gente pode usar mais. Como ele é um óleo que pode ser usado por ingestão, aqui está sugerindo no café. É muito gostoso no chocolate, né, Daniel? É, verdade. Fazer um Aliás, brigadeiro saudável ali, pingar uma gotinha de peppermint. eu que gosto muito de doce, também eu uso muito pós-almoço. Aqui eu sempre coloco na minha água, né? Eu coloco sempre uma gota de peppermint e às vezes eu coloco um cítrico, mas o peppermint eu sempre coloco porque é como se fosse. Eu lembro que minha mãe falava assim: eu tava com vontade de comer doce, falou assim, vai lá escovar os dentes. E realmente, você escova os dentes, fica aquele frescor, você fica sem vontade de comer o doce. O peppermint faz a mesma coisa. Então, às vezes eu tô no carro, não tenho água, eu pingo ali, ele vai dando aquele frescor, você esquece, né? Então, normalmente eu já utilizo essa ferramenta aí, principalmente porque eu já sei que se bobear, tem que rolar um chocolatinho todo dia depois do almoço. Então, aí eu faço isso aí. Legal. Deixa eu falar um pouquinho do lavanda. O lavanda foi interessante, assim, porque foi o primeiro óleo essencial que eu tive acesso. Antes mesmo de eu fazer o cadastro aqui na doTERRA, eu adquiri o lavanda porque a pessoa que me vendeu falou assim, ó, ele ajuda na ansiedade, ele acalma. E aí, como o Miguel, meu filho, ele tem TDAH e aqui já fala, ó, do TDAH, eu falei, é esse que eu vou usar. Só que aí depois eu descobri que ele dá sono. E, tipo, só pode ser usado à noite, então acabou que eu não usei tanto quanto eu queria, porque eu gostaria, assim, de dar para o Miguel usar durante o dia, para ele ficar mais calmo e tudo mais. Eu não tenho problema de sono, eu sou uma pessoa que deita na cama, eu falo que às vezes, se eu não for esperta, não dá tempo nem de eu fazer minhas orações, ali, meu agradecimento, eu durmo. Só que, como eu sou muito agitada, eu tenho meu dia muito cheio, normalmente eu não descanso o tanto que eu preciso. Então, mesmo que eu durma bem, eu costumo acordar cansada. E o que eu percebi que quando eu inalo o lavanda antes de dormir, eu acordo descansada. Né? O lavanda, o serenity, alguns outros óleos aí também que ajudam com sono, mas a primeira experiência que eu tive foi o lavanda. Então, Carol, ele ajuda com a insônia. Eu não tenho insônia, mas experimenta inalar ele ou pingar uma gotinha próximo assim do travesseiro antes de dormir, que você vai ver a diferença, você vai acordar, parece que você dormiu assim umas 15 horas, assim, sabe aquele final de semana que você dorme muito? É a sensação que a gente tem. Então, ele ajuda, né, com a insônia, com a ansiedade e o estresse. Temos diversos casos, diversos relatos, diversos depoimentos. Eu não sei se a minha irmã está aqui, a Giovana, não estou vendo, mas ela é um desses casos de pessoas que deixam de tomar medicações fortes, inclusive, tanto para ansiedade e estresse quanto para insônia, substituindo o lavanda. Lógico que a gente sempre pede para tomar o cuidado assim, se você utiliza medicação ou a pessoa que você está indicando utiliza medicação com recomendação do médico, é importante que o médico saiba que você quer fazer essa substituição, que isso seja feito com acompanhamento dele na forma de desmame, que é começar a utilizar o lavanda e conforme você vai percebendo que não vai havendo mais necessidade, você vai diminuindo o remédio, informando o médico, até você conseguir tirar. E como a gente sabe que a maioria das pessoas, 90% dos brasileiros se automedicam, a gente sabe que tem gente que toma remédio para dormir e para ansiedade sem receita médica. Então, se você não faz o acompanhamento do médico, pode começar a fazer esse teste que você vai perceber. E o óleo essencial não causa dependência, então, e não causa efeitos colaterais, então você vai sentir uma qualidade de vida muito maior. Né? E eu falo você, né, porque a gente está aqui conversando, mas isso é uma orientação para você passar para as pessoas que você conhece também. Cólicas menstruais, inclusive em nenenzinhos, né, os recém-nascidos, que têm muitas cólicas, mas
cólicas menstruais, lógico, não é nenenzinho, né? Mas é que eu lembrei aqui, cólicas de neném, né? Cólicas abdominais e cólicas menstruais para mulher. Passar na região abdominal, né, de forma tópica, com óleo de coco, fazer uma massagenzinha. Como ele é um calmante, então ele vai ajudar ali também. Cortes, feridas, bolhas, urticárias, várias questões assim de pele, né, de feridas, ele vai ajudar a cicatrizar e justamente por ele ser calmante, ele vai acalmar a pele. E uma coisa que não está escrito aqui, mas que ele é muito bom aí para as pessoas que gostam de se cuidar mesmo da pele, ele estimula a produção de colágeno da pele. Então, é muito bom para fazer ou um blendzinho mesmo com óleo de coco, né? Diluir ele no óleo de coco para poder passar na pele. Pode misturar com algum outro óleo essencial também. Ou, de repente, pingar uma gotinha no produto que você já usa para a sua pele, né? Que ele vai fazer esse efeito aí de aumentar a produção de colágeno. Para pressão alta, TDA e TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção ou de hiperatividade e déficit de atenção. Lembrando que, por que ele vai ajudar com o TDAH? Porque a pessoa que tem TDAH tem ansiedade, normalmente é estressada, é muito agitada e ele acalma, né? Ele é o calmante aí natural. Só tomando esse cuidado que, se a pessoa usar muito durante o dia, pode dar sono. Depende, tem que testar, porque não é todo mundo que sente esse sono com ele durante o dia. Quando uma pessoa está num grau de estresse muito alto, ela usa o lavanda, usa às vezes até mais de uma vez por dia. A gente tem pessoas na nossa equipe, né, Daniel, que usam assim e não sentem sono, mas porque o grau de ansiedade dela é muito alto, né? Então tem que testar e tem que ir encontrando ali o seu equilíbrio. As formas de uso, então, aqui olha que legal, como ele é um produto que pode ser usado de forma cosmética, pode ser usado de beleza, aqui fala para colocar, acrescentar no sabonete líquido, então você pode acrescentar no seu creme hidratante, né? Fazer o seu próprio blend de beleza com o óleo de coco, como a gente falou, para massagem relaxante, inclusive, eu tenho clientes que são massagistas e que compram o óleo essencial de lavanda para usar na massagem das clientes, e a cliente que faz massagem ali com óleo de lavanda sai assim, viaja para Júpiter, né, que a gente fala, de tão gostoso que é. E pingar 3 gotas no condicionador ou na máscara, ele tira a oleosidade do cabelo, então a pessoa que quer hidratar o cabelo, mas que talvez tenha a raiz um pouco mais oleosa, para tirar essa oleosidade da raiz, pode pingar o lavanda no condicionador ou no hidratante. Inalar, né, de forma que a gente já conhece, né, na mão, colocar no difusor. Essa dica de colocar uma gotinha no travesseiro, eu só peço que tomem cuidado. A gente recebeu uma orientação de uma aromaterapeuta muito prestigiada, de que como ele é calmante, ele chega a ser sedativo para crianças, por exemplo. Então, não pinga no travesseiro no caso da criança, principalmente nenenzinho, tá? Porque se a criança pegar um sono muito profundo ali no travesseiro, ela não consegue acordar, ela pode sufocar. Então, no caso da criança, se você quiser, não tiver o difusor, mas quiser pingar, pinga no colchãozinho lá atrás, assim, num lugar que a criança não vai sufocar. Se é no berço, se tem aquelas laterais do berço, assim, pode pingar em cima, naquela almofadinha da lateral, de repente num bichinho de pelúcia. Então, criar alternativas assim, mas não pingar no travesseiro. A gente que é adulto, eu pingo no meu travesseiro, não chega, nunca me desmaiou dessa forma, né? Uma gotinha, né? Tem uma amiga nossa que pingou 7 gotas no travesseiro do marido, o marido hibernou, quase não acordou. Imagina, né, Juninho? Você sabe quem que é. E tomar esse cuidado, então, né, podia ter causado aí uma coisa muito grave. Quer complementar alguma coisa do lavanda, Daniel? Quero, tem uma coisa interessante do lavanda. O lavanda já tem, o lavanda da doTERRA, né? Desculpa, o lavanda da doTERRA, que é o angustifolia, ele já tem um estudo mostrando que o efeito dele é equivalente ao efeito do Silexan, que é o famoso Rivotril, tá? Então ele realmente é um calmante. O lavanda, ele tem um poder de diminuir a excitação cerebral. Então, assim, isso vai depender, que nem a Carol falou, da pessoa, do grau de estresse da pessoa. Então, pode acontecer sim de você
utilizar o lavanda ou ser exposto numa sala com lavanda, assim como já tem estudos aqui mostrando em testes de memória, por exemplo, uma sala aromatizada com lavanda, as pessoas tiveram dificuldade de armazenar informações. Por quê? Porque é como se o cérebro estivesse desligando. Então, se você tomar um Rivotril e quiser tentar fazer uma prova de vestibular, você vai ver que você não vai conseguir. Então, é mais ou menos esse efeito que você vai ter. Outra coisa que é interessante que a Carol falou, o lavanda, ele tem uma porcentagem de pessoas que faz o efeito inverso, né? Então, 85% das pessoas relaxa, 15% das pessoas não vou falar que acelera, mas desperta a pessoa, tá? E isso por quê? Porque é um composto natural e cada pessoa reage aos compostos químicos de uma forma diferente. Então, aí tem que achar uma outra solução. Porém, né, entretanto, todavia, existem também a questão do óleo essencial, que é uma informação importante, que é o seguinte, o uso crônico do óleo essencial, ele modifica a química de neurotransmissores do nosso corpo, que é exatamente o contrário do remédio. O uso crônico do remédio, ele dificulta o nosso metabolismo, ele atrasa, ele piora a nossa saúde. O óleo essencial, ele aprimora. Então, vou dar um exemplo. A pessoa que tem dificuldade para dormir, ela tem neurotransmissores que já estão, vamos colocar assim, defasados. Então, o GABA, entre outros. Quando você utiliza o lavanda, às vezes pode demorar até 10 dias para você conseguir aumentar a quantidade desses neurotransmissores para você conseguir começar a relaxar e ter o efeito esperado. Então, às vezes, não espere que você vai utilizar o óleo essencial ali na hora, ele vai te dar resultado. Na maioria das vezes é assim. Mas isso é um marcador importante de se saber, né? Às vezes a pessoa está com a saúde tão ferrada, está tão entupida de química, que não adianta o óleo essencial uma vez. Então, você vai utilizando, aquela química vai se modificando, você consegue aumentar a produção de dopamina no seu corpo, de serotonina, e o seu sono vai melhorando aos poucos. Eu que nem mencionei, eu também não tenho problema de dormir, na verdade, né? E às vezes eu pingo uma gotinha no travesseiro e faz diferença quando eu acordo durante a noite, quando eu viro, e aí eu sinto aquele cheirinho, né? Aquilo lá me dá mais vontade de voltar a dormir, né? Então me ajuda a relaxar nesses picos que eu acordo. Basicamente é isso. Só cuidado para não perder a hora se você tem que acordar muito cedo, viu, gente? Corre isso. Coloca o É verdade. despertador umas 2 vezes lá. Daniel, então vai, puxa aí do tangerina. Bom, tangerina é um antioxidante, né? É um óleo cítrico da família aí, rico em limoneno, né? O limoneno é um composto químico que ele ajuda a aumentar a dopamina no nosso corpo. Então, normalmente, o óleo cítrico ele já tem o poder de deixar a gente mais feliz. E às vezes, se você inalar ele uma vez e você falar assim, não fiquei feliz, experimenta colocar ali no difusor, deixa ali por um tempinho para você ver o conforto que ele vai trazer. Então, você pode, se vocês quiserem comprovar isso, procurem medicações que são utilizadas para pessoas depressivas. Vocês vão ver que todas as medicações têm limoneno. Então, basicamente, tangerina é um limoneno ambulante, tá? Tipo 90% do óleo de tangerina é limoneno, ou seja, é uma carga extremamente alta. Então, a gente utiliza muito para pessoas que têm tristeza, para pessoas que estão com depressão, que precisam de motivação. O cheiro, frescor da tangerina, como a gente antigamente tinha muito contato com essas frutas e tudo mais, a tendência é que a gente lembre da infância, então isso traz conforto e energizante. É utilizado também para pessoas que têm ansiedade, né, baixa autoestima, ele traz criatividade em processo de criação de novos projetos, enfim, os seus posts lá no Instagram, né, que for, mas é um óleo que ajuda, por exemplo, a tirar a diurese, então está precisando diminuir ali a retenção de líquido, o óleo cítrico, que é rico em limoneno, ele consegue fazer isso,
né? Então ele consegue até tirar um pouco da inflamação que a gente tem por conta que ele consegue drenar um pouco desse líquido, ajudando em processos inflamatórios como celulite, gordura localizada. É um óleo que eu utilizo muito mesmo para saborizar minha água, porque eu tenho uma certa dificuldade para tomar água, então toda vez que tem um gostinho ali para tomar alguma coisa, eu pingo ali 2 gotinhas numa garrafinha e é interessante que o óleo na água ele não mistura, né? Você termina de tomar, você coloca mais água e o gosto tá ali. Então, parece que rende muito. Parece que reaproveita, né? E uma dica aí bem interessante, eu não tomo refrigerante e não são todas as vezes que eu saio, por exemplo, que eu vou num barzinho e tal, que eu ingiro bebida alcoólica, raramente. Então, eu já gosto de levar ele na bolsa para tomar com a água com gás. E aí o gás ajuda ele ali, né? Como não mistura na água, como o Daniel falou, e fica uma bebida muito gostosa. E o Daniel falou, né, da questão da, da depressão, né, e tudo mais, principalmente depois da pandemia, aumentou muito o caso de pessoas com depressão, com tristeza profunda. Mas talvez você não quer indicar o lavanda para aquela pessoa porque você sabe que o lavanda dá sono, e aí vai sedar a pessoa durante o dia. O tangerina vai ajudar muito com isso, né? Com a pessoa lidar com essa tristeza sem sentir o sono. E quem tem comércio, quem tem algum tipo de clínica, tudo, se você quer deixar um cheirinho agradável para atrair seus clientes, para deixar seus clientes comprarem mais no seu comércio, na sua loja, no seu comércio, coloca o tangerina no difusor, porque ele vai ficar Perfeito. muito gostoso. Perfeito. A melhor utilização para mim do tangerina e do Wild Orange é no difusor. É impressionante. Você coloca, fica no ambiente, você sai, a hora que você volta, é nítido assim, a diferença. Ah, e o Daniel falou uma coisa muito importante do Wild Orange. Muitas pessoas no kit não veio tangerina, veio Wild Orange. Os benefícios são bem semelhantes, tá? Muda alguma coisinha ou outra. Então, sinta-se explicado aí também o Wild Orange. E o lemon, que é o limão siciliano, eu gosto muito, sou muito apaixonada no limão siciliano porque eu tenho retenção de líquido. Já fiz exame, na minha gestação eu engordei 20 quilos e desses 20 quilos, acho que uns 15 aí foi retenção de líquido, porque eu realmente me alimentei muito saudável na minha gestação, emagreci muito rápido e o médico não entendeu por que que eu retive tanto líquido. Então, teria que pesquisar mais a fundo. Mas, enfim, o lemon me ajuda muito com isso, tá? Ele é muito diurético, ele ajuda muito. E diversas questões aí de rim, tá? Quem tem pedras nos rins, quem tem, normalmente costuma infeccionar com frequência, ele é muito sugerido. Ele dá apoio aí a todo o sistema linfático, azia e refluxo também, ele também vai ser digestivo, tá? Faz um detox, elimina ali as toxinas, ajuda no emagrecimento, porque é desengordurante também, tá? Então, aí ninguém quer, né? Ninguém gosta de emagrecer, mas tudo bem, né? Fica a dica, você indica para a amiga gordinha. Coriza, alergias. Por que alergias? Eu tive até uma alergia que provavelmente foi alimentar recentemente, onde eu fiquei com bastante urticária, assim, e uma das nossas líderes falou, Carol, bebe muita água e usa bastante limão siciliano. Justamente por ele fazer essa limpeza, por ele fazer esse detox, ele vai ajudar a eliminar tudo, por ele também ser diurético, ajudar você a eliminar mais líquido, tudo isso ele vai fazer essa limpeza. Então, ele é muito bom para essas questões de alergia. Edema, retenções de líquido, como eu falei, cálculo renal e biliar. Congestão nasal e muco. Daqui a pouco o Daniel fala a parte científica aqui, tá? Que o doutor é ele. Desequilíbrio do pH e falta de energia. As formas de uso. Ele é um dos mais usados de forma de ingestão, porque ele é um limão, mas quem aqui já conhece o limão siciliano sabe, ele é aquele limão mais docinho, entende? Então ele tem um sabor muito mais agradável. Lógico que a gente usando de forma inalatória, como já falamos, vai ter todos os benefícios, mas por ingestão ele é gostoso, né, de usar, né, tomando aí todos os cuidados para não exagerar. Ele pode também ser usado na pele, ele ajuda muito a clarear a pele. Eu uso, porque eu já fiz tratamento de melasma, a gente sabe que melasma, você pisca o olho, ele volta, então eu tenho que estar sempre cuidando para minha pele manter clara.
pode usar ali à noite, né? Ou fazer um blendzinho com diluição de óleo de coco ou pingar no seu hidratante noturno. Tomando cuidado de lavar bem o rosto na parte da manhã, passar protetor solar, porque assim como o limão mesmo, a gente sabe que o limão queima a pele em contato com o sol, o óleo essencial de qualquer tipo de limão ou de qualquer óleo essencial cítrico vai queimar a sua pele também em contato com o sol, ou mesmo que você não vai sair no sol. O calor ali da claridade do dia do sol pode ajudar, em vez de combater as manchas, a manchar a pele, tá? Então, muito cuidado com isso. No difusor, ele fica muito gostoso também. Nossa, fica muito agradável o ambiente com o limão siciliano. Pode fazer misturinhas, tá, pessoal? Eu gosto de colocar o limão siciliano com peppermint, fica super fresco o ambiente. Então, são aí algumas dicas. Quer complementar, Danilo? Carol, tem algumas coisas que eu uso aqui com limão que eu acho muito interessante, né? Uma delas é produto de limpeza que eu faço. Então, eu utilizo, eu nunca tenho limão, que sempre acaba, porque eu uso muito mesmo. Então, o limão siciliano, pessoal, ele faz um detox petroquímico, né? Se você pingar, quiser fazer o teste aí na sua casa, pega uma tampinha de marmita, de isopor, ou um isopor que for, pinga uma gotinha de limão, que você vai ver que ele vai derreter. Na hora, assim, ele vai fazer um buraco. Isso significa que é um óleo essencial puro, então ele reage com algo que tem petróleo. Então, ele realmente ele destrói isso, essa molécula com petróleo, e da mesma forma ele faz no nosso corpo, né? Então, quando a gente toma ali um café com um copinho de isopor, ou a água que está na garrafinha de plástico, a gente está ingerindo plástico, a gente está ingerindo isopor, e isso aí vai ficando preso dentro do nosso organismo, vai gerando inflamação ao longo do tempo. Então, muitas dores, quantas pessoas vocês já não ouviram falando assim, eu tenho uma dor no joelho, mas já fiz de tudo, já fiz exame, e essa dor não passa, você pode ter certeza que é inflamação do corpo. E o limão, ele consegue derreter isso aí e limpar mesmo o teu organismo com um detox real, que a gente chama de detox petroquímico. E fazendo essa limpeza, contribui para tirar a toxina do corpo, né? E como consequência melhora até aspecto de pele. Então, eu uso também, eu acho o cheiro dele muito bom. Eu faço um produto de limpeza, depois eu até compartilho lá no grupo, com On Guard, limão e vinagre e água só. Na minha casa agora só limpa com isso. E vocês veem o cheiro que fica, fantástico, né? Fica um cheiro muito agradável, e você pode utilizar também para limpar a cozinha. Você pegar algum eletrodoméstico que tem uma cola ou alguma coisa que está encardido, que você vê que não sai, experimenta pegar uma, duas gotas de limão, pinga, você pode esfregar até com a mão. Ele vai sair na hora. Cola, né, aquelas colas de adesivo que você cola lá no carro, o adesivo do, do Collor, né? Do Collor é da tua época, hein, Lade? E aí, a hora que você vai tirar, fica aquela cola que não sai por nada, sabe? Pinga o limão ali, esfrega com a mão mesmo, vocês vão ver que sai. É extremamente potente e usual. Então, eu gosto muito de fazer produto de limpeza com ele também, Carol. Perfeito. E você foi falando aí, eu lembrei, como ele é muito gostoso, ele é muito bom para usar na culinária também, né? Tomando cuidado, assim, pode usar, por exemplo, para colocar num refogado, numa carne, tudo, até pode, tá? Não faz mal para a saúde, só que vai tirar ali quase grande parte, né, dos benefícios é, Terapêuticos. dos benefícios terapêuticos, vai ficar praticamente ali o sabor, né? Agora, para você temperar uma salada, né, para você temperar algo assim que você não vai levar ao fogo, você vai ter o benefício, e é assim, uma travessa grande de salada, você pingar uma gotinha do óleo, já vai dar um sabor gigante, assim, não precisa usar que nem se fosse vinagre, assim, colocar um monte, não, dá um gotinho só. E o melaleuca, Daniel? É o melaleu que a gente fala que é o óleo das perebas, né? Na verdade, é um óleo antifúngico, antibacteriano. A gente usa para problemas de pele, né? Para melasma, ele controla a oleosidade da pele. Isso realmente, quando eu adquiri meu kit, eu fiz questão. Todos os óleos que eu vi que eram utilizados para blend facial, eu fiz questão de testar um por um. Então, me falaram do lavanda, me falaram do melaleuca, me falaram do frankincense e do copaíba.
Aí eu falei, eu não vou misturar tudo de uma vez, porque eu não vou saber o que que funciona, né? Então aí eu pegava, diluía um pouquinho de óleo de coco e passava na pele antes de dormir. O que eu mais gostei, sem dúvida nenhuma, foi o frankincense, foi o olíbano, mas eu tenho uma pele oleosa e eu percebi mesmo que ele controla a oleosidade, é muito louco isso, né? Você passar um óleo na cara e ele controla a oleosidade da sua cara, mas é real. Então, quando você tem, por exemplo, um corte ou você quer cicatrizar alguma coisa ali na sua pele, né? Às vezes você faz um corte no pé, enfim, uma ferida, qualquer coisa nesse sentido. Micose de unha, a gente tem bastante resultado. Eu estava com micose também. Às vezes não vai adiantar se a micose estiver muito grande, então você tem que cortar a unha e aí depois você passa o óleo, porque senão você vai ficar só retroalimentando ele não sara nunca. Mas de forma, quando está ali bem na pontinha, você pode passar que você vai ver que uma semaninha ali usando melhora bastante. A gente tem também resultado com candidíase, né? Muitas mulheres aí costumam ter, algumas que costumam ter candidíase de repetição, então ele tem o poder, o melaleuca, de controlar essa bactéria específica que chama Cândidas albicans, que é nada mais do que a bactéria que fica sobre a nossa pele, ela vive ali, né? Então, quando você tem um corte, o que acontece? Essa bactéria entra e inflama, né? Então, às vezes fica ali inflamado, e essa bactéria também é a bactéria responsável pelo descontrole ali que gera essa candidíase. Então, tem gente que utiliza ali na região da virilha, né? Tem gente que utiliza na cápsula, ingere. As pessoas utilizam também para processos de desparasitação. Então, você está com fungo, por exemplo, a gente utiliza na cápsula junto com melaleuca com orégano, né? Aí, claro, tem um protocolo, você não vai tomar isso pro resto da tua vida, né? Existe um protocolo certinho, mas você pode substituir até o Zentel, né? Que são aqueles antifúngicos que a gente compra de farmácia, que aquilo lá arrebenta nosso estômago, pelo melaleuca junto com o orégano. Acho que é isso, Carol, basicamente que eu sei. Se você quiser complementar. E eu que tenho um pré-adolescente em casa, o Daniel falou da questão da pele e é incrível mesmo, porque ele começou a sair um pouquinho de acne, e aí eu fiz para ele o rolãozinho de óleo de coco com o melaleuca. Ele esquece às vezes de passar, tem que ficar no pé dele, mas quando ele passa certinho, as acnes que estão começando nele diminui muito, a pele dele fica bem lisinha. Fiz um desodorante natural para ele também, com melaleuca e mais alguns outros óleos. A gente consegue também essas receitas do desodorante no Aroma Chat, como eu falei, mas se vocês quiserem, pede que a gente compartilha, porque quando começa essa idade, já começa a ter que usar desodorante, e eu não quis comprar um desodorante de farmácia para ele tão novo, cheio de químicos, como o Daniel falou, né, de sulfatos, enfim, tantas Parabeno, alumínio. alumínio que faz tanto mal para a saúde. Então, ele está usando, e eu vou falar uma coisa para vocês: segura muito o cheiro, tá? Porque, ainda bem que ele não está aqui me escutando. Quando começa nessa idade, é bem desafiadora a questão do cheirinho. Vai lá, joga um futebol, o cheiro do futebol tá, né? Triste. E se está segurando ali o cheiro com ele, então vocês podem acreditar que é adulto, criança. O Daniel também estava usando, né, Daniel? Eu, desde quando eu entrei na Doterra, eu já me interessei por isso, eu fiz, né, e venho testando, assim, e eu nunca mais comprei desodorante. De janeiro para cá, eu nunca mais comprei desodorante, né, a gente foi adaptando, porque uma hora testava de um jeito, aí vencia, outra hora não, e hoje, por exemplo, funciona demais, adorei, né, dura muito, dura, sei lá, 2, 3 meses, um frasquinho ali de 50 ml. Tem uma coisa muito legal, Carol, também, que a gente utiliza, o melaleuca, para o cabelo, né? Então, fungo de cabelo, foliculite. A minha mãe, por exemplo, ela melhorou foliculite com o cabelo dela com melaleuca Rolon. Eu uso no shampoo, né? Eu uso no shampoo junto com peppermint, alecrim e melaleuca. É os 3 óleos que eu deixo dentro do meu shampoo, eu já utilizo. Minha mãe melhorou mancha de idade no braço com melaleuca Rolon, então melaleuca diluído mesmo. Ela passou ali, falou que uns 4 ou 5 dias ela falou que sumiu. Ela falou, filho, eu tô impressionada como que o negócio sumiu. E realmente ele melhora, ele clareia a pele, né? A gente usa ele num blend para melhorar a pele de melasma, então ele sempre está ali nessa questão do melasma, e como ele é um antifúngico, antibactericida, vocês vão ver que ele vai estar, por exemplo, no brief, né? Então, o brief a gente costuma falar que ele vai em umas questões
piores alérgicas, né? Porque o melaleuca ele consegue até melhorar questões de bactérias que já estão alojadas ali no nosso sistema respiratório e melhorar essas questões. Então, até benefício inalatório ele vai ter também. E olha só que interessante, como ele combate as bactérias. Então, eu tenho o rolãozinho, por exemplo, que eu fiz para o Miguel para a pele, mas aí o dia que estava começando a arder a garganta, que poderia dar uma infecção de garganta, eu já passei na garganta, né? Porque ele vai combater ali uma infecção, né? E a outra coisa, sinusite, a gente sabe que é infecção. Então, você estando passando na pele, vai ajudar também com a infecção da sinusite. Então, é tudo várias coisas. Nossa, a gente fica até meia-noite aqui se for falar desse óleo essencial. Ele tem, é muita coisa. Enfim, vamos lá. Para dor de garganta também, né, Carol? Dá para fazer gargarejo, pinga ali umas 2 gotinhas na água, pessoal. Eu já fiz esse teste, alivia na hora, né? Você pode pingar ali na. Eu nem uso água quente, uso água natural. E aí eu faço o gargarejo e depois eu engulo aquela água, eu nem jogo fora, porque como ele é antifúngico, né? Então eu uso dessa forma. Você termina de fazer ali, tipo, coisa de 3, 4 minutos, o alívio é imediato. Gente, a afta, ferida na boca, foliculite. Eu sei que tem muitas mulheres que vivem aí combatendo, né, lutando com a foliculite. Vai ajudar muito também. Tem muita coisa. O Zengest, olha que legal que o Zengest caiu aqui para eu falar. Eu gosto muito do Zengest. Agora eu tô viciada em inalar o Zengest. O cheiro dele, assim, tá me agradando muito. E eu comecei a usar o Zengest por uma coincidência, porque eu tenho dor de cabeça algumas vezes pontuais, assim, durante o mês, não é sempre. E todo mundo fala do peppermint, né? O peppermint é bom para dor de cabeça e tal. Fui usar o peppermint para dor de cabeça e não melhorou para mim. O Zengest, a gente sabe que ele é um blend, ele tem peppermint também, mas ele é um blend aí para todas as questões gastrointestinais, para todo o nosso aparelho digestivo. E a minha dor de cabeça não melhorou com o peppermint, porque a minha dor de cabeça eu percebi que ela vem do fígado. Sempre que eu como alguma coisa que não me cai bem, principalmente fritura, principalmente algo assim muito forte, como eu costumo me alimentar mais saudável, quando eu saio muito assim da dieta, aí eu tenho dor de cabeça no dia seguinte. E aí o peppermint não melhora a minha dor de cabeça, mas o que melhora a minha dor de cabeça é o Zengest. A princípio, eu comecei a usar ele por ingestão, pingando mesmo a gotinha na água, melhora muito rápido. A dor de cabeça, o mal-estar de estômago, tudo isso. Só que aí depois eu comecei a usar inalando mesmo, e eu percebi que por inalação, depois o Daniel vai contar que ele tem um depoimento também, por inalação, ele já melhora a dor de cabeça, o mal-estar do estômago, a indigestão. Tudo isso foi, então, relacionado a essa parte digestiva. Aqui a gente tem, ó, gastrite e azia, cólicas abdominais, colite, doenças de Crohn. Eu tenho uma amiga que ela está sendo diagnosticada, está quase fechando aqui o diagnóstico dela de Crohn. É uma doença aí bem séria do intestino e que reflete em todo o corpo, que inclusive causa dores como se fosse fibromialgia, é algo bem assim. E o Zengest é excelente. Todas essas questões, esse vírus, Esperten, que eu não sei falar o nome também, é tudo questão assim de intestino, diarreias, dores de estômago, infecção alimentar, tem aquela infecção do intestino, onde a pessoa sempre tem infecção ali também por repetição do intestino, também vai ajudar. Todos os problemas digestivos aí, lombriga, salmonela, então também pode ser usado para desparasitação, síndrome do intestino irritável, né? E bebedeira, ó, mas sim, também ressaca, ele também pode ser usado. Pode usar, então, de forma tópica, de forma por ingestão e por inalação. De forma tópica, eu percebo um resultado muito legal, assim, para o intestino preso. Eu costumo ter aquelas situações que eu falei, quando eu saio muito aí da dieta, desregula tudo, meu intestino prende com muita facilidade. Diluir ele no óleo de coco e fazer uma massagenzinha ali no abdômen ajuda bastante. Então, ele também ajuda para quem tem gases, né? Fazer dessa forma também vai ajudar a eliminar os gases. Quem tem um marido, assim, sabe, que tem gases, não é o meu caso, não, viu, gente? Meu marido está aqui, senão ele vai me bater.
Fala, amor, deixa eu fazer uma massagem em você. Para o gesto faz lá, não fala para ele que quer, não. Mas faz, vai contribuir bastante. Passou uma moto barulhenta aqui. Fala, Daniel, aquele depoimento que você ouviu da inalação do Zengest. Nossa, esse óleo aqui eu tenho muito depoimento. Eu tenho, no mínimo, acho que 4 clientes com depoimentos diferentes. Tenho a Elaine, que tem gastrite, e falou para mim que a gastrite dela sumiu usando o Zengest no difusor. E foi muito engraçado, porque foi um dia que eu coloquei um relato nos stories, e ela me chamou e falou assim: nossa, mas funciona para gastrite se eu usar no difusor? Eu falei, funciona. Ela falou assim, porque eu vi que chamava Zengest, eu achei que era para ficar zen. Aí eu coloquei no difusor, eu achava que era para acalmar. E aí ela falou assim para mim, impressionante que acabou meu Zengest, eu fiquei 2 semanas sem utilizar ele, a minha gastrite voltou. E aí ela realmente teve a confirmação que era o óleo. Hoje eu recebi um depoimento do Renato também com. Ele tem um desconforto muito grande depois que ele come, então ele fica empachado, falou que ele não consegue fazer um monte de coisa, né? Ele é baterista, é músico também, e aí ele falou que ele inalou 6 vezes o óleo essencial ali na mão, e falou que assim, ó, terminou de inalar, sumiu. A Larissa, que é uma outra também cliente minha, tem intolerância à lactose e a glúten. Ela tem coisa que ela não pode comer, que solta o intestino dela e ela fica lá no banheiro por horas. E ela já falou para mim, falou, Dani, o Zengest, eu usava que nem omeprazol. Ela falou assim, eu vivia tomando omeprazol, eu substituí pelo Zengest. E ela falou assim, hoje um monte de coisa que eu não podia comer, eu como. Então, olha só, melhorou até a questão do sistema gastrointestinal dela de verdade. Ela não usa só tá queimando, eu uso. Não, ela colocou na rotina dela, isso aí trouxe benefício. Hoje ela pode até comer coisas que ela não comia. Enfim, depoimento aqui não vai faltar. Tem a Anne, prima da Paula, por exemplo, que tem muita cólica intestinal e cólica menstrual, então utiliza de forma fazendo massagem, que nem a Carol falou, né? Então, às vezes as pessoas, engraçado que teve gente que era recém-cadastrada, nem sabia de óleo de coco nem nada, saiu pingando óleo lá, fazendo massagem, falou, nossa, mas deu 5 minutos, sumiu. E é realmente, gente, esse óleo essencial aqui, ele salva muita gente, mas desde a queimação no estômago, até enjoo, até intolerância à lactose, gastrite, eu tenho depoimento de refluxo também, é fantástico isso aqui, não tem muito segredo não. Ou você pinga na água, ou você inala o negócio e ele funciona rápido. Ai, você falou de enjoo agora, eu lembrei. A minha família, quase todo mundo assim, é bem sensível do estômago. Eu sou a menos ruim. O Edson, né, meu irmão que está aqui, é um dos piorzinhos. De questão de ter que tomar Dramin, por exemplo, para viagens longas, até para viagens curtas, enfim, várias situações assim onde causa enjoo tem que usar o Dramin. E aí o Zengest substitui também, né, e é natural, então, né, é incrível. E você falou, Daniel, que a moça usou aí achando que ia causar, que ia acalmar, né? Mas ele também acalma. Todos os óleos Isso, essenciais, a gente está dando foco em alguns aqui na parte física, mas todos eles, 100%, têm benefício emocional também. E o Zengest, ele também acalma. E eu convido, quem não usou ele ainda, abrir ele e pingar a gotinha na mão e inalar, ele é muito gostoso. é gostoso. Eu O gosto. difusor é uma delícia, E realmente traz essa sensação de calma, né? verdade. Então, vamos lá, estou jogando as pessoas na fogueira. Falei do Edson aqui, ó. Juninho. O Balance. Fala, Daniel, do Balance, porque você é muito estressado. Precisa do Balance. E o Balance, ele é um mix de óleo essencial, né? Então, aqui é uma mistura de óleo, ele já vem diluído, então não é recomendado que você ingira ele de forma tópica e inalatória. Então, um óleo que tem um cheiro amadeirado, então ele traz, a gente chama, o termo que a gente usa como é que é, Carol? Me fugiu aqui agora. Aterrador, aterrador, tá? Então, hoje, com muita informação que a gente tem, nossa mente fica muito desperta, né? Você está fazendo alguma coisa, mas você está pensando em outras coisas. E esse processo crônico, né? A gente muito exposto a essas informações, pode trazer um processo de ansiedade, uma crise de pânico,
do nada, né? Você vai ouvir muita gente, cara, me deu uma crítica do nada não, né? É que essa vida que a gente leva hoje, isso aí pode acontecer e com muita facilidade. Então, a gente utiliza para aterrar, para você voltar para o momento presente. Então, como que a gente usa, né? Onde que a gente tem mais resultado? Em pessoas que têm hiperatividade, como crianças com TDAH, que já tem falta de dopamina ali no cérebro, fica buscando recompensa, né? Então, aquela criança que não para um minuto, pessoas estressadas, né? Pessoas que não conseguem relaxar de forma alguma. Eu uso ele, o Balance, não é todos os dias, mas eu fiz um teste um dia, eu vi a fundadora da doTERRA, a Emily Wright, dando uma dica de você passar assim na lateral da planta do pé, logo na hora que você acorda, né? Então você já usa ele de forma preventiva ali para você ter um dia mais equilibrado. E realmente, pessoal, ele traz mesmo esse controle, mesmo que você não seja aquela pessoa estressada, mas faça o teste. Se eu utilizar ele de forma tópica, atrás, assim, na parte da cabeça, né, onde tem essa absorção, ou, por exemplo, ao longo da coluna também ele tem uma absorção muito legal, para você perceber no seu dia a dia como que, se você é aquela pessoa que se estressa muito fácil, como que ele pode te ajudar a você aumentar esse limiar de estresse, né? Na verdade, diminuir o estresse, mas aumentar o limiar de tolerância com o que normalmente você já não tinha essa tolerância. A gente tem muito resultado mesmo com as crianças, né, de hiperatividade ou pessoas que têm autismo, não conseguem focar em tarefas porque ficam muito dispersas, e aí a questão do aterramento, né, a questão do relaxamento traz foco para essas crianças. E aí eu tenho depoimento do Miguel, né? O Miguel, ele tem TDAH, como eu comentei no início, e eu uso muito Balance com ele. Ele tem um rolãozinho dele mesmo de Balance, e nos momentos que, às vezes, ele sai um pouco do controle dele, de justamente ficar, assim, muito estressado, muito nervoso, muito ansioso. Então, ele já sabe, às vezes, ele mesmo pega o Balance e pinga sozinho, porque ele já tem ele quase 13 anos, né? Então, ele já sabe administrar bastante, assim, as coisas. E eu uso, Daniel, às vezes já usei com a minha filha, que é a minha cachorra, a Sophie. Ela é uma cachorra muito agitada e em alguns momentos ela fica estressada por situações assim. Teve um dia que tinha um urubu na antena do vizinho e ficou lá a tarde inteira. Ela latiu a tarde inteira para esse urubu, a ponto assim dela ficar cansada de Aí eu, tipo assim, como que eu faço para passar nela, tá? Eu passo na minha mão com um pouco de óleo de coco e passo nas costinhas dela, na nuquinha, assim. Então a gente pode usar com pets também. O Daniel tem bem mais experiência do que eu, inclusive, porque ele tem 3 filhos pets aí, ele usa bastante. Então o Balance foi um óleo que eu gostei para usar para ela, porque ele é suave, ele não tem um cheiro forte, então eu percebo que é agradável para ela, né? Os animais, como eles têm um olfato muito apurado, dependendo do óleo essencial, alguns cítricos, alguns canforados, assim, causa uma estranheza, assim, eles não gostam. O Balance eu percebi que ela aceitou bastante, então eu uso. A gente sabe, assim, em épocas de ano novo, que o pessoal solta foguete, aquelas coisas tudo, então fica aí a minha sugestão. A minha cachorra deu certo. Quem tem o cachorro que fica dentro de casa, então se você colocar também no difusor ali no ambiente, ele vai acabar sendo beneficiado também, né, Daniela? O Balance eu nunca usei nos meus cachorros, não, mas o Lavanda eu já utilizei, o Camomila Romana também. E você pode utilizar atrás que nem a Carol falou assim, né? Você coloca atrás da cabeça. E teve até um dia que tava uma chuva muito, muito forte aqui, e eles ficam morrendo de medo quando é aquele monte de trovoada e tal, eles ficam super agitados, então eles ficam todos atrás de mim aqui. E eu precisava sair, não tinha como, eu tinha que sair. Aí eu peguei o lavanda e pinguei uma gotinha atrás da nuca de cada um deles, né? E aí eu saí, voltei dali uns 20 e poucos minutos assim, e foi nítido assim a diferença no comportamento dele. E o mais engraçado é que minha casa estava perfumada, gente, porque o cachorro, né, ele solta ali aquele cheiro do pelo e o cheiro tava com lavanda, assim, meu, com 3 gotinhas, uma em cada cachorro. Minha casa ficou super perfumada. Não vou falar para vocês que eles ficaram zen, não ficaram, mas foi nítido a diferença no comportamento. Eles estavam todos assim, alerta, sabe, com expressão de medo e estresse.
rabo entre as pernas, né? Todos assim muito receosos. Aí quando eu voltei, eles já não estavam mais com essa expressão, né? E a gente sabe quem tem animal, você vai na esquina, você volta, tá fazendo festa para você, não pode passar 3 minutos. Mas foi legal porque eu vi realmente, falei, poxa, faz diferença mesmo. E também no difusor, né? Eu uso ele no difusor todos os dias, então quando antes de eu utilizar óleo essencial, era 6 e pouco da manhã, eu abri o olho, já tinha cachorro assim, em pé, olhando para mim, né? E aí, depois eu comecei a perceber que passava do horário, 7 horas, 7h30, os cachorros estavam todos dormindo ali, tranquilo. Então, eles são muito sensíveis aos cheiros, então, né, os aromas, ele tem que tomar cuidado, você vai ver que tem coisa que eles não gostam, né? O olíbano, por exemplo, meus cachorros, nossa, se eu abro o olíbano, eles vazam, né? Mas aí vai de cada um, né? No caso da Sofia e da Carol, ela gosta bastante desse aí. Os meus gostam de um tangerina, né? Um floralzinho assim com lavanda. É Legal. isso. É, assim como a gente, cada um tem uma preferência, assim, os cachorros também têm a mesma coisa, né? A Sophie, ela gosta de lamber a minha mão depois que eu inalo peppermint. O Brief, olha só, que coincidência, né, eu falar do Brief. O Brief, ele foi um óleo essencial, assim, acho que trouxe mais benefício para mim até agora na doTERRA, porque eu era muito alérgica, posso falar era já, porque desde janeiro que eu não uso nenhum antialérgico para as questões respiratórias que eu tinha. O que acontece? Isso o próprio otorrino já falou para mim, que eu tenho nariz de pessoa alérgica. Então, muita rinite, tudo me causa rinite. O tempo muito seco, eu moro no interior de São Paulo, então o tempo é seco por natureza. Queimada de cana, que tem muito, que inclusive está tendo hoje, está maior cheiro de queimada aqui na minha casa. Nossa, Aí, aqui também. se chove muito, então junta ácaro, o ácaro também causa pelo de cachorro, pelo de gato, por isso que eu não costumo ter os animais dentro de casa, isso é uma coisa desde sempre, porque me causava alergia. Enfim, eu era a pessoa que tinha que tomar antialérgico aí 2, 3, 4 vezes por semana, por exemplo. Se eu precisasse passar uma vassoura dentro de casa, eu já sabia que eu tinha que tomar um antialérgico antes ou depois, porque senão eu ia ficar ruim. E aí, desde janeiro que eu não tomo antialérgico mais. Então, isso é muito importante. O Daniel riu quando eu falei do brief, porque ele sabe que tem uma história, não tenho vergonha de contar, tá? Eu conto. Quem tem um marido que ronca em casa, dá o brief para o marido, mas aqui em casa não era o marido, era eu que realmente roncava por conta da rinite. Quando está atacada, então quem tem qualquer problema respiratório sabe, você deita, as suas vias aéreas fecham na hora, né? Coisa assim, parece, sei lá, sem explicação, mas tem explicação, né? Então, se fecha as vias aéreas, causa ali realmente a questão do ronco. Então, ele vai ajudar também a dormir melhor. Às vezes a pessoa tem insônia, eu uso lavanda, não melhora, porque ela não dorme bem, porque ela tem apneia de sono, ela acorda várias vezes por conta do problema respiratório. Então, o brief também ajuda muito com essa questão. Deixa eu ler aqui agora, né, porque eu dei meu depoimento, enfim. Ele é muito utilizado para todas as questões respiratórias. Ele é um mix de óleo essencial para o aparelho respiratório. O peppermint, que a gente falou no começo, e alguns cítricos ali, ajuda com a respiração, sim, né? Abre as vias aéreas e tudo mais. Só que o brief, ele é esse conjunto de óleos para tratar toda a parte respiratória, inclusive brônquios, pulmão. Então, tanto tosse carregada quanto tosse mais seca, congestão nasal, quando a pessoa está muito congestionada, a gente ouviu depoimentos e relatos até meio nojentos, alguns, né, do tanto que libera ali né, a questão do catarro mesmo, vamos falar o português, certo? Bronquite, sinusite. Eu falei que eu era muito alérgica, que eu tinha rinite, então a minha sinusite já era crônica, né? Toda mudança de tempo aí me causava sinusite, e eu já não tenho mais também. Eu era viciada no paracetamol sinus, que eu já não uso também desde janeiro. Crises de asma, dificuldades em geral aí de respirar, pneumonia, Daniel também tem um depoimento, ele vai dar. Auxílio no condicionamento físico para exercícios, né? Assim como o peppermint também, é a mesma explicação ali. Rinites, crises de espirro, dificuldade para dormir, como a gente falou, em função da má respiração. Então, como que pode usar?
Ele vai ser mesmo o maior benefício aí de forma inalatória, tá? Eu uso ele por prevenção todas as noites. Ele já fica na cabeceira da minha cama. Então, eu deito na cama, eu já pingo uma gota e inalo. E isso já me faz dormir bem ali a noite inteira e já me previne de todas as questões alérgicas e respiratórias durante o dia, tá? Pode colocar no difusor também, é muito agradável, pode misturar com outros óleos, vai ficar bem gostoso. E de forma tópica, você vai usar como? Tá muito congestionado, tá com uma tosse muito forte, pode passar com óleo de coco, pode passar nas costas e massagear, pode passar no peito e massagear, na sola do pé. Eu brinco que o pé é o controle remoto do corpo, né? Quem nunca ouviu falar, ouviu sobre a reflexologia podal, sugiro que pesquise aí um pouquinho, mas cada parte ali do pé tem uma questão para o nosso corpo. Então, por mais que pareça estranho a gente passar no pé e ter um resultado ali com outra parte do corpo, mas funciona muito na questão da tosse passar na sola do pé, quando a criança está tossindo muito, passar na sola do pé. E acho que é isso, né? Quer falar aí, Daniel, do seu depoimento? Carol, tudo isso aí que você falou, eu tenho também, acho que até ao quadrado, assim, sabe? Se eu fosse escolher um óleo só para todos os benefícios, os problemas que eu tenho que realmente atrapalham minha qualidade de vida, seria o Brief, porque eu sou extremamente alérgico, então, rinite, assim, é só aquela pessoa que você chacoalhava o tapete da sala, tampava tudo. Sinusite era 2, 3 por ano, então eu tinha sempre de repetição. E aí tinha que tomar antibiótico mesmo para soltar toda aquela, né, aquele muco preso. 3 anos da minha vida depois de velho, assim, depois de 35 anos eu desenvolvi asma. Então, por 3 anos eu tive que usar bombinha de aerolim, né? Sem contar já essa condição que eu tenho piorada do meu nariz, então eu tenho uma condição chamada corneto hipertrofiado, que a parede do nariz é mais fechada, então passa menos ar ali. Então, quando você, por exemplo, tem um processo alérgico, você começa a espirrar, o que acontece? O nariz incha, então ele fecha mais ainda. Então, olha só, gente, o problema ambulante respiratório sou eu, tá? Então, assim, com o Brief, uma dica que eu uso muito, antes de usar o Brief, eu assoo o nariz, porque com esse tempo seco, meu nariz nem fecha, mas fica aquele incômodo, né? Então, eu assoo o nariz todo dia de manhã, seco, aí eu venho com o Brief, inalo ele ali umas 3, 4 vezes, e aí eu molho o dedo ali na bordinha do óleo e passo aqui assim na pontinha do nariz, né, nessa entradinha aqui, e ele ainda fica fazendo efeito, assim, é impressionante como que ele vai abrindo, ele vai dando um conforto respiratório. Então, esse óleo aqui, ele realmente ele me salvou, e eu também fui viciado em Sorine, né? Na época que eu era casado, aqui a gente brigava por Sorine, tinha que acordar à noite, ou eu acordava tendo que colocar Sorine, ou eu acordava utilizando a bombinha Aerolim. Era assim, ou era os dois, né? Gente, falar pra vocês, isso é um inferno. É o inferno na Terra se acordar com falta de ar. Então, Brief, cara, é vida. É vida. Eu sou que nem você, Carol. Vou dormir, utilizo ele mesmo, porque a gente já tem orientação de melhor oxigenação do corpo todo. Teu corpo oxigena melhor, automaticamente você tem um sono mais relaxante. Então, é um óleo que, sem perigo nenhum, você coloca aí na tua rotina. Esses dias a gente compartilhou uma dica que eu achei muito legal, que é uma pomada Vick natural. Então, você pode fazer, pegar um vidrinho de vidro, né, de tipo de sérum, que você compra aí, coloca óleo de coco de cozinha. Por quê? Porque o óleo de coco de cozinha ele vai endurecer, coloca ali 10 gotinhas de Brief, 10 de Peppermint, você fecha ele, dali a pouco ele endurece e você pode utilizar. Na hora que tiver congestão, pode utilizar no peito, pode utilizar no pé. Bem legal também. Óleo fantástico, fantástico, não tem nem o que falar. Legal, Daniel. Eu lembrei, enquanto você estava falando, você falou que passa assim na beiradinha do nariz, eu não consigo, assim, me causa uma sensibilidade muito grande. Mas uma dica para homens que têm bigode, pode passar no bigode, tá? Uhum, Principalmente se você tiver o rolãozinho, vai ficar ali, você vai ficar inalando, né? O sim. frankincense. Ah, você, né, Daniel? Fala aí do frankincense. Só o Vixe, nosso aí. tá estourado, a gente vai ter que dar uma acelerada. Aqui é outro patamar, hein, Carol? Aqui chegou Isso aqui não.
é o óleo, o rei dos óleos, né? Então, é um óleo que a gente utiliza desde ansiedade até problemas de pele. Então, um frankincense é um óleo que derivado de uma árvore rara, né, da Somália chamada Bausvellia. Só que o olíbano da doTERRA, ele tem um diferencial que eu não sabia, que eu acabei descobrindo, que é o seguinte: a doTERRA pegou várias espécies de Bausvellia e concentrou num frasco de olíbano. Então, assim, esse óleo, gente, quando eu acordo, eu abro o frasco dele assim, ó, e eu coloco na cama, porque a gente está dormindo, né? Então, tipo assim, o nosso nariz está bem limpo. Eu não faço isso, eu coloco ele na cama e aí eu começo a respirar, assim, como se fosse um processo meditativo mesmo. Respiro e tal, daí a pouco vai vindo. Aí eu venho subindo, assim, eu não preciso passar mais do que isso aqui, ó. Deixo aqui, eu já começo a inalar, eu já começo a sentir, assim, a diferença. Então, o óleo que a gente utiliza para ansiedade, ele é rejuvenescedor celular, regenerador celular, na verdade. Então, ele é rejuvenescedor, ele regula a parte hormonal do corpo. Então, problemas neurológicos a gente utiliza. Hoje eu fui fazer um vídeo, por exemplo, com um cliente novo meu que tem Parkinson. Então, provavelmente essa semana ou amanhã eu vou postar o vídeo diminuindo o tremor de Parkinson com o cara na hora ali. Então, é um óleo, assim, que é até difícil explicar o tanto de benefício que ele tem, né? Desde efeito emocional para acalmar. No começo, algum processinho de ansiedade que eu tinha, gostava muito de utilizar ele. Hoje eu já estou utilizando outros óleos, porque vocês vão perceber também que vai mudando, né? Tem hora que vai fazer mais sentido um Adaptive, ou vai fazer mais sentido, né, um Console, mas no começo o que mais me ajudava era o frankincense. Então, para pessoas que têm depressão, suporte imunológico, por exemplo, se a gente sabe que é um óleo que consegue atuar até na parte celular, impedindo proliferação, por exemplo, de células degenerativas, que podem vir a ser uma célula tumoral cancerígena. Então, ele consegue controlar isso, é fantástico, tá? A gente não vai falar isso para as pessoas, claro, né? Ah, ele trata câncer, a gente não vai falar isso nunca na vida, mas a gente consegue dar suporte sim para isso. Então, inflamação, tudo que você coloca o frankincense, ele potencializa a ação do outro óleo, tá? Então, a gente utiliza também para dor, né? Quando quer misturar ali com, por exemplo, com copaíba, com deep blue. Eu mesmo utilizei ele aqui com um problema que eu tenho na cervical, com o torcicolo. Foi batata, passei, fui dormir, acordei zero bala. Então a gente usa também para pessoas que têm autismo, TDAH, convulsões, tá? Mas é um óleo que vai muito além disso. A gente usa mesmo, os resultados impactantes são com problemas neurológicos. Então, quando a gente tem, aqui, até o pessoal costuma falar, quando você não sabe o problema da pessoa, você não sabe qual óleo você vai indicar, indica frankincense, porque ele serve para tudo. Acho que isso resume meio que frankincense, né? Ele serve para tudo. Eu acho que quando você fala, né, que ele é regenerador celular, já mostra que ele serve para tudo, porque nosso corpo, o que que ele tem? Sabe? Então, tudo que tem algum defeito no nosso corpo é defeito em alguma célula, de alguma forma. Então, enfim. E não está escrito aqui, aí o Daniel não comentou também, que o olíbano foi um dos presentes que Jesus Cristo ganhou no seu nascimento, dos Reis Magos, na forma de incenso, por isso até que é esse nome, frankincense. Então, por isso que ele traz essa sensação que o Daniel tem de manhã, porque ele ajuda com meditação, com oração, ele realmente, eu digo que ele leva ali nosso estado de espírito, né? Te ajuda muito a elevar, assim, a subir. Então, quem gosta, né, de orar, de meditar. Carol, existe um teste que mede vibração da molécula do óleo essencial. E o frankincense é um dos óleos que tem a maior vibração. Então, se, por exemplo, você está numa vibração baixa, triste, né, você vai estar vibrando em frequências baixas. O frankincense, por ele ter uma frequência alta, ele consegue elevar a tua autoestima mesmo, o poder de trazer você, sabe, sair daquela vibração ruim mesmo. Tem veterinários que utilizam ele para
para, por exemplo, o animal que aqui em casa, né? Meus cachorros dormem comigo. Então, quando o animal fica muito perto da gente, vive ali a vida do humano, né? Ele começa a achar que ele é humano, ele não acha que ele é um animal. Ele acha que ele dorme na cama, a cama é dele, então ele vai pegando muita energia humana, e aí a gente vai humanizando o cachorro. Então, isso aí, na verdade, é um problema, isso vai alterando a química do cachorro. E aí, para controle emocional do cachorro, por exemplo, um desapego, a gente usa o frankincense, porque ele consegue voltar aquela vibração do animal. Então, olha só, até para isso tem utilização. Olha só, muito bom isso. E o OnGuard é o óleo essencial da imunidade, né? Falou imunidade, aí você já vê vários benefícios para a saúde. Quando eu comecei a usar ele, nem foi para a imunidade. O OnGuard, ele é um mix de óleos essenciais. Eu fui estudar bastante ele depois de um depoimento que eu ouvi, que eu vou contar para vocês. Então, eu não me esqueço. Ele tem alecrim, cravo, canela, eucalipto e laranja selvagem, são os principais compostos ali dele. Então, o aroma dele já é delicioso, né? Só de você pensar, eu falo que ele tem cheiro de quentão, é muito gostoso. E por que que quando eu comecei a usar ele, é porque eu recebi de uma pessoa da nossa equipe um depoimento de uma mulher que é mãe e tem 2 filhos autistas e com TDAH. E ela deu um depoimento emocionadíssimo, não sei se o Daniel lembra dele. Falando Lembro. que usou 2 dias e que ela teve um resultado incrível com as crianças dela, com relação ao estresse, com relação a acalmar. Um deles parece que não conseguia nem comer sozinho, passou a comer 2 dias, né? Então, aí eu fui usar com o Miguel, por conta do TDAH, né? O alecrim, principalmente, que melhora a questão da dopamina, e tudo mais. Então, ele vai ajudar ali. Então, comecei a usar por conta disso. Por conta da imunidade também, porque a gente que é mãe, a gente quer cuidar da imunidade ali do filho, né? Enfim. Então, esse é um óleo essencial que eu uso quase todos os dias com o Miguel. Ele gosta muito do cheiro, então ele mesmo põe no difusor para ele à noite. Ele, então, vai ser indicado, né, para quem tem baixa imunidade, mesmo que você não tenha baixa imunidade, ele vai prevenir. Ameaças sazonais, né? Ele é antiviral. Então, qual vírus? Todos os vírus aí que a gente sabe que a gente está sempre exposto. Como o Miguel usa quase todos os dias, passou todas essas épocas aí que teve um monte de gripe, um monte de virose, um monte de coisa, crianças na sala dele faltando da escola, o Miguel não pegou uma gripezinha. Problemas com fungos e parasitas, amidalite, garganta inflamada, então pode ser usado de forma tópica, passando com óleo de coco direto aqui no pescoço, pode ser usado como gargarejo, gripes e resfriados, né, no geral, saúde bucal e mau hálito. Inclusive, nós temos, quem não sabe, pode dar uma olhada aí, nós temos o gel dental, o creme dental da doTERRA de OnGuard, que ele é muito bom, ele tem todos esses benefícios aqui do óleo essencial, ajuda com a saúde bucal, e ele não tem flúor, ele é feito com ingredientes naturais, tem hidroxiapatita, que reconstitui os minerais ali do nosso dente, então ele branqueia naturalmente. Nós trabalhávamos com uma outra marca de creme dental que tinha também essa questão do branqueador natural, ele é muito melhor, eu já tive depoimentos de clientes falando que branqueou muito mais os dentes, então fica aí a sugestão, tá, para quem quiser. Tem lá na loja da doTERRA para comprar. Verrugas e feridas infeccionadas, né? Quem tem verruga diz que aí você não precisa nem diluir no óleo de coco. Se você pegar com um cotonete, né, colocar ali a pontinha, né, em cima da verruga, ele vai ajudando assim a diminuir, a secar a verruga. Faringite, tosse, sarampo, sarna, olha só que interessante. Congestão nasal, herpes, aftas, mofo em ambientes, como o Daniel mesmo falou, ele usa, né, para limpar a casa, junto com alguns outros óleos essenciais. E aí a gente já viu algumas pessoas que falam de fazer um spray, né, de diluir ele ali com água, com álcool de coco, algum outro Cereais. material, álcool de cereais, para poder fazer um spray para você espirrar, por exemplo, principalmente quem mora perto do litoral, que junta muito fungo dentro, muito mofo dentro de casa, né? Você espirrar mesmo dentro do guarda-roupa, espirrar no seu quarto, na cortina, enfim, para matar os mofos ali. Então, ele pode ser usado, né, de forma inalatória. Por ingestão, pode também? Pode, ele é bem forte. Não sugiro
ingerir direto, assim, na água e tudo mais, ele vai pinicar um pouquinho a boca, então aqui está a sugestão de usar em cápsula, né? Cápsula vegetal que a gente pode comprar na internet, em algumas farmácias vendem também. De forma tópica, sempre diluído no óleo de coco, tá? Como a gente falou, na verruga você pode pôr ele direto ali com muito cuidado, mas, por exemplo, tá com uma dor de garganta, quer passar ele ali no pescoço, usa com óleo de coco, porque ele é bem forte por conta do cravo, da canela, do próprio alecrim e tudo mais. Quer comentar alguma coisa, menino? Não, eu acho legal essa questão dele ser antiviral. Ele no difusor você consegue controlar as bactérias do ambiente. Quando a gente entrou na Doterra, eu lembro que eu vi um depoimento de uma moça no Instagram que ela trocou os produtos de limpeza da casa dela pelo OnGuard e ela pegou uma amostra mesmo assim do que ela limpava na casa dela e pegou depois uma amostra depois que ela limpou com o OnGuard, levou para fazer a leitura assim por microscópio, sabe? Então, você vê assim a diferença absurda de bactéria sendo proliferada onde não tinha o OnGuard e bactéria sendo proliferada onde tinha o OnGuard. É um produto, sim, também extremamente versátil, né? Minha irmã também relatou várias dores de garganta, assim, de acordar com ela raspando, colocar uma gotinha na água, tomar, acordar de manhã com a garganta nova, assim, zero, né? Falando, sumiu. Muito bom. Deep Blue, vai? Deep Blue é o óleo, o óleo dos atletas, né? Mas a verdade acho que as pessoas comuns vão se beneficiar mais dele por conta que é um óleo indicado para contusões, dores em geral, tá? Então, artrite, artrose, fibromialgia, dores musculares, distensões, enfim, qualquer problema muscular, ele atua, né, de forma emocional, inalatória. Você pode ter um efeito aí que melhora a procrastinação, né? Então, aquela vontade de não fazer o que tem que ser feito. Tem aquele cheiro meio que de pomada de atleta mesmo, sabe? É aquele cheiro de wintergreen, meio que com pasta de dente, é esse cheiro aí. Então, é um cheiro que traz um alívio. Eu tenho bastante resultado também com a minha mãe, problema no joelho. Eu tive aquele resultado também imediato na torcicolo, utilizei Deep Blue, Copaíba e Olíbano, instantâneo. Passei, dormi, acordei. Normalmente demorava 7 dias tomando anti-inflamatório, de 5 a 7 dias, pessoal. Tomando anti-inflamatório forte, de ação lenta, né? E era isso aí. O meu fisioterapeuta falava, Dani, é isso aí, tem que esperar, não tem outro jeito, tá bom. Aí até o dia que eu estava aqui numa reunião, e não faz tempo não, isso aí deve fazer o quê? No máximo um mês. E eu estava que nem um robô, passei, fui dormir, acordei, inacreditável, tinha sumido a minha dor. Então eu percebo que ele realmente, a parte muscular, para dor muscular, né? Então, tive uma distensão, tive, né, uma contratura muito muito eficiente mesmo. Hoje mesmo, o rapaz do Parkinson lá que foi gravar depoimento, ele falou a mesma coisa para mim. Ele tem uma condição no ombro, que tem pouca mobilidade por conta de uma artrose. Ele falou, cara, eu passei o óleo, na hora, ele falou, na hora parece que solta a musculatura, melhora. Ele falou assim, alivia a dor. Basicamente é isso aí, o óleo para dor, né? E como o Daniel falou que é o óleo dos atletas, então a gente sabe que tem alguns clubes, inclusive, de futebol, de basquete, de vôlei, o próprio Corinthians e o São Paulo. Se você procurar no São Paulo, não, mentira. Corinthians e Palmeiras, é que a gente não gosta de falar de Isso. Palmeiras. É, se você procurar depoimento no YouTube, você vai achar dos atletas, dos fisioterapeutas dos clubes, que usam muito com os atletas para tratar lesão mesmo. Inclusive, eu até peguei aqui o meu, que tem ele, a minha pomada está quase acabando já, eu uso bastante, eu sou atleta, tá? Meu fica aqui também. E aí, que é bem melhor assim para usar no caso assim, se você for passar numa região maior, se for querer fazer também massagem relaxante, ele é um relaxante muscular, ele vai ajudar bastante. Ele rende bem mais do que o óleo, rende bem mais. Tanto que a gente comprou no kit inicial em janeiro, né? Tá aqui até hoje. Aham, é de janeiro, porque uma pontinha assim da pomada que você põe na mão que dá para espalhar bastante. O Copaíba
É o anti-inflamatório, né? Tenho certeza que o Daniel vai completar um pouquinho dele aqui, porque o Daniel também tem uma história bem legal. Ele auxilia em casos de enxaqueca, porque ele é analgésico, tá? Então, tudo que você pensar assim de dor, ele vai ajudar também. Desordens imunológicas, ele também ajuda com a imunidade. Manchas na pele, eu já vou falar para vocês que o blend que eu fiz para cuidar da pele tem o olíbano, o copaíba, o melaleuca e a lavanda. Então, são os óleos, assim, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente usava uma marca de produtos para pele da outra empresa que a gente trabalhava, que era top de linha, assim, que eu fiquei muito triste porque não tinha mais, que eu ia parar de usar. E esse blend que eu fiz com os óleos essenciais está sendo incrível para minha pele, tá? Dando conta ali de boa. Toxicidade hepática, inflamações, né? Ele é anti-inflamatório, então, enfim. Colite, infecções intestinais. Aqui tá infecções intestinais, mas, gente, tudo que você pensar de infecção, eu gosto de usar ele como preventivo, porque ele já vai prevenir qualquer tipo de infecção e aumentar a imunidade. Cólicas menstruais, a gente tem uma pessoa na equipe, que é a Gisele, que ela fala que sofria desde adolescente com cólicas menstruais. Hoje eu compartilhei com uma médica da nossa equipe, não sei se ela está aqui, a doutora Alessandra também, que ela estava falando no Instagram dela sobre cólicas menstruais. E olha só que interessante, sem pensar no Copaíba, sem saber do Copaíba, porque ela está há pouco tempo na nossa equipe, ela falou algumas questões ali para ajudar de forma natural com a cólica menstrual e falou sobre procurar anti-inflamatórios naturais. E a gente tem depoimentos, né, de pessoas que usaram o Copaíba para a cólica menstrual que está salvando aí, né? No caso, por exemplo, a Gisele. Fungos, bactérias, infecções causadas por vírus, amidalite, problemas respiratórios, como eu falei, qualquer tipo de infecção, né? Artrite, espasmos musculares, tendinite. Então, assim, eu tenho, né, estou com um problema no joelho, eu falo que estou porque é algo que não tem cura, que é uma articulação diminuída de tamanho e um negócio na rótula lá do joelho, que eu não sei falar o nome, mas a minha rótula meio que é solta, assim. E que eu comecei a sentir muita dor desde dezembro, a ponto de não conseguir mais fazer atividade física. Então, eu usei Deep Blue, usei alguns óleos essenciais, que eu percebi assim, que melhorava, mas que depois, se eu parava de usar, voltava. E eu usei o Copaíba de forma por ingestão, comecei a usar por ingestão, por sugestão de uma aromaterapeuta. Agora eu estou usando por inalação, que eu percebo que o resultado é o mesmo também. Então, como o Daniel falou no começo, a gente tem uma coisa na nossa cabeça que a gente acha que tem que ingerir. Mas eu estou usando ele por inalação e está sendo bom. E eu não estou tendo mais essa dor no joelho. Então, o problema está lá, mas eu consegui tirar a infecção, né? Então, como não está mais infeccionado o joelho, então eu consigo fazer a atividade física tomando os devidos cuidados. Artrite, né? Espasmos, tendinite, enfim. O Copaíba, ele é comprovado cientificamente, tá? Tem estudos, artigos científicos, que ele é 200 vezes mais potente que a cannabis medicinal. Então, a gente sabe que tem algumas doenças, a questão, inclusive, do autismo, tem vários médicos que prescrevem usar a cannabis, que é a maconha medicinal, né, para quem não sabe, e é muito difícil de conseguir aqui no Brasil, tem toda uma legislação, uma burocracia, e é caríssimo, né? O valor é bem alto. E o Copaíba, além de ser muito mais fácil, a gente tem aqui na Doterra o óleo essencial de Copaíba, ele é bem mais potente para esses casos, tá? Então, ele pode ser usado aí por inalação, por ingestão, de forma tópica também. Daniel, você quer comentar do uso dele junto com o frankincense lá para o... O Copaíba, ele tem um efeito extremamente rápido, assim, né? Ele é anti-inflamatório e, para vocês terem uma noção, né, de você conseguir cessar tremores, assim, em 2 minutos, se você pegar uma pessoa que tem Parkinson, em 2 minutos você já vai ver diferença, né? Em 20 ele cessou os tremores. Amanhã eu vou postar o vídeo para vocês verem. Tem a Andrea da minha equipe também que sofria com fibromialgia há anos, começou a utilizar por ingestão, né? Falei para ela utilizar uma gotinha de frankincense todo dia e uma gotinha de copaíba, e com ali mais ou menos uns 40 dias ela já falou que ela não tinha mais fibromialgia, assim, não sentia mais aquelas crises, né? Eventualmente volta porque tem questões emocionais, a gente está, né, exposto a esses estresses aí,
mas no dia a dia não era mais uma coisa crônica que nem ela vivia. Então, é um óleo assim não é que é estudado, né? Mas quem é ribeirinho, mora lá no Amazonas, esse povo já conhece isso há mil anos, né? As pessoas que moram lá já utilizavam isso aí, né? Pegavam direto da árvore. E se você for ver, tem até vídeos na natureza dos animais que estão machucados, assim, eles se esfregando na árvore copaibeira para sarar ferimentos. Então, ele é um óleo fantástico mesmo, assim. O Líbano, Copaíba não tem como ficar sem. São óleos assim extraordinários. Teu mic tá fechado, cara. Acabamos, né? Eu gosto sempre de dizer que, ó, quem ama cuida, né? Cuide de você, cuida da sua família, ame-se, cuide-se. Gente, é isso, né? Nós passamos só um pouquinho, só mais de meia hora do horário, mas é porque nós prometemos trazer todas as formas que a gente conhece. Com certeza tem muito mais do que isso, porque nós temos aí só 7 meses de do Terra, mas tudo que nós já conhecemos desses óleos essenciais nós queremos trazer aqui para vocês. Então, por isso que passou aí do horário, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Certo, Daniel? Certinho, queria só falar que você denunciou tua idade na hora que você falou rótula, mas tá tudo certo. Como, por quê? Como chama? Rótula era na época da minha avó, né? Agora chama patela. Ah, então eu sou velha mesmo, não sabia. Ai, pá. Então tá, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Que bom que vocês ficaram até o final. Deixa eu